Recording in
aparece. Karina, não aparece seu nome. Será que nós estamos no grupo certo, hein? Não aparece, não dá nada. Tem Oi, ninguém? Ieda, você pode começar a falar aí, Ieda. Vai ser interessante te ouvir. Não, mas eu Boa pensei que noite. a gente ia ver os palestrantes, não estão vendo, só estão vendo nós aqui. Ai, Será que é só nós? pois é. Tudo Interessante. bom com vocês? Tudo bem, estou com muito frio, mas tá bom. É, tá friozinho, né? Muito frio. Eu acho Ô, que é só nós Helena, mesmos, Ieda. é só nós mesmos, nós com nós mesmos. Ah, a Pois é, Helena também está aí. A Helena também pode Agora. começar uma palestra. Vamos lá, Helena. pois é, Sueli, vamos lá, vamos ficar conversando, né? Vai ser ótimo matar saudades, Isso. né? Ai, mas eu não sei se no Instagram já começou, até Nossa, nem olhei. eu vi que ela botou 10 minutos, já passou mais de 10 minutos. Não, Ainda são nem 20 olhei que horas e 7. Ah, não, tá ali a sala, ó. Tá ali a sala, ó. O Prado, ó, tá sentado ali. Ah, Ali, ó. O Prado, acho que é. Tem alguém sentado ali. tu tá olhando aonde? Que eu tô no iPad, eu não tô vendo. Tu tá no seu, tu tá no. Não, eu tô no Note. Ah, tá, e dá mais gente. É, mas, gente, tem bastante gente. E ah, aparece eu a tô. sala agora. Mas aparece a sala em TCC, Ah, professores, e não tem ninguém ali. nós somos os primeiros, viu? Não é porque a gente tá online que a gente não tá presente, né? Pois é verdade. Bom, Ah, vamos agora esperar. eu tô vendo umas pessoas ali, ó. É, tô vendo também. Acho que é a Cláudia. Olha, a Cláudia começou a Cláudia, falar. Cláudia, teu microfone tá fechado. Vai, eu não tô ouvindo nada. Deixa eu ver. Será que eu É vou ter que entrar? verdade. O Ela tá com o microfone da Cláudia microfone está fechado. fechado. Tá fechado o É. microfone dela. Acho o máximo isso. Eu acho tão legal esse método que você usou agora, está se usando agora. Eu acho bacana. Qual é o método? Deixa eu ver. Eu estou vendo Prado, a Eu acho Cátia. melhor mandar uma mensagem do WhatsApp para eles, do INTCC. Cláudia, tá sem som. Cátia, tá sem som. Tem que fazer assim, Pois é, né? ó. Ó. Então, ele já começou a falar. Cadê o som? Pois é, vou mandar uma mensagem lá para Manda. a Manda para Cátia. quem? É, para A Kátia. Cátia. Eu vi que a Cátia estava lá. Não, vou botar ali É. na Cátia. Vou dizer para ela, tá sem som. Não, a gente não vai ficar aqui só nós falando. E só nós conversando não dá, né? É, não dá, não dá. Não dá. Senão a nossa palestra vai ser outro tema. É. Tá todo mundo sem som, só nós que estamos com som e não ouço Pois ninguém. é.
Será que eles não estão nos Mostrar vendo? pra ela Ó, o aqui, Prado quando olhou. ela olha. Boa noite, boa noite. Acho que eu vou ter que entrar pelo... Aqui. Tá, Cláudia. Eu não sei se eu tenho o telefone da Cláudia, mas ela não vai pegar o celular agora. Tem vários Mas dele ali, aí já. agora o INTCC já não Já está está com. ligado. Já tem som. Ah, é? Qual que ele lançou agora? Já tem som. Qual deles, o último? Agora tem som. Quer dizer, agora o microfone está ligado, mas eu não estou ouvindo nada. Não, ninguém Nem tá, eu. nem eu, mas ninguém está Ó, falando, só nós. agora eles falaram. Tá. Ah, estão falando agora. Eu acho que não começou efetivamente. É só nós mesmo. Nós Oi, estamos Sueli. falando a live. Oi, quem falou oi para mim? Eu, Marinês. Tudo bem, querida? Marinês, querida. Tudo bem? Tudo bom, querida? A Cláudia também. Oi, Cláudia. Já tem 28 pessoas. Nós somos do grupo do Gargalo. Pois E é. prestigiar, né? Mas eu acho que não começou efetivamente. Eles estão Não, só não se começou. organizando lá. Não. Não tem. Agora tem som. Melhor eu lá para cá, né? Sim, a gente vê que eles falam, mas a gente não ouve nada. Mas não está trancado o microfone. Ou aqui só para apresentar. Ainda vai começar agora. Uhum. Ah, mas a Cátia Agora, tá aparecendo a Cátia- voz dela. Isso, agora eu vou desligar o meu microfone. Também. Vamos desligar o nosso. Pois é, onde é que eu desligo? Começar. Já está lá o som? Posso falar? Então tá. Boa noite. É um prazer estar aqui no INTCC novamente, sendo recepcionada pela Adriana, Luiz Carlos Prado. É um prazer. Nós estamos aqui na nossa roda de conversa sistêmica da HTF, com um prazer, com o tema muito interessante, né? Muito sugestivo. Ontem foi o Dia dos Pais, né? Paternidade, o que é ser pai, afinal. Estamos aqui com Renato Caminha, Luiz Carlos Prado, que vão ser os palestrantes dessa noite, e é um prazer a HTF estar sendo recepcionada aqui pelo INTCC novamente. É um prazer. Vou passar a palavra aqui para eles. Por que, Adri? Bom, boa noite, pessoal. Só aí de casa, nossos colegas, alguns alunos, colegas queridos, colegas que enfrentaram a noite aqui para estar aqui conosco, para a gente não ficar sozinho aqui, que não seria muito para aquecer aqui a nossa noite, mesmo fria. Eu hoje, antes de vir para cá, fui lá na minha biblioteca buscar esta revista aqui. Esta aqui é uma revista do CEAPIA, uma instituição que vocês talvez já conheçam de nome, ou alguns até tenham passado por lá, que foi a primeira instituição do gênero que eu participei da construção, desde a fundação, há 45 anos. E quando a instituição CEAPIA fez 15 anos, nós fizemos um evento sobre paternidade. E usamos no cartaz do evento, foi um simpósio sobre paternidade, depois lançamos a revista, que até hoje é lançada a cada ano, pelo menos, ela era lançada às vezes mais de uma vez ao ano, naquela época. Esse aqui é o número 6 da revista, então, acho que acontecia cada uma por ano. E ela tem esta foto aqui, que eu tenho até hoje no meu consultório, esta foto grande. Eu tenho esse cartaz lá, que é um pai com uma bebê no braço, olhando para ele. E nesta época,
fazem 30 anos. Meus próprios filhos eram crianças ainda, né, nesse período. Então, eu estava refletindo, olhando isso aqui e fazendo esta viagem no tempo, né, porque nesta mesma revista eu escrevo sobre um filme que na época me tocou muito, acho que talvez poucos conheçam, chamado Campo dos Sonhos, que é um filme que tem toda uma metáfora e, em última instância, um encontro de um pai com um filho um pai que tinha falecido, rompido com o seu filho na adolescência, no início da vida adulta. Eles têm uma briga, rompem e o pai vem a falecer sem eles estarem se comunicando, que é uma das situações mais dolorosas e dramáticas, de uma certa maneira, que acontecem em famílias, né? Quando as pessoas rompem vínculos familiares, que já é em si um grande problema, um grande drama, mas quando, durante a ruptura, alguma das pessoas vem a falecer, sem que as pessoas tenham a possibilidade de se despedir, de acertar suas contas, enfim, de recompor o seu vínculo, né? Então, esse filme, através de uma metáfora muito bonita, de um campo de sonhos, de um campo onde os fantasmas do passado jogavam beisebol, e o pai dele era um jogador de beisebol, eles acabam, então, se reencontrando, pai e filho, e podendo recompor o seu vínculo, acertar seu passado que tinha ficado interrompido. Então, eu estava fazendo essa viagem no tempo, me dando conta que desde lá se passaram 30 anos, né? E hoje nós estamos aqui, depois de um dia de paz, né, que foi ontem, para esse encontro, para a gente conversar sobre paternidade. Quer dizer, hoje meus filhos são adultos, já maduros, né? Se passaram aí muitos anos. E estou aqui com o Renato, meu parceiro, irmão, sócio aqui do INTCC, amigo e várias outras coisas, para conversarmos sobre esse tema. Então, o Renato, que está numa outra fase da vida hoje ainda, né? Com filhos ainda na etapa em que a gente tem que cuidar muito deles e que eles nos dão muitas preocupações. Vamos trocar algumas ideias aqui. Eu já hoje me encontro na segunda paternidade, quer dizer, já quando a gente tem os netos, que já é uma segunda forma de relação de paternidade, e que também recentemente estive junto com eles, que moram em São Paulo hoje, não moram aqui perto, então ainda no fim de semana passado estivemos juntos lá, convivendo e nos encontrando, pais, filhos e netos. Então, esse é um tema muito interessante, que eu, de uma certa maneira, reflito sobre ele há muitos anos, mas que quero hoje trazer alguns temas mais atuais dele. Mas, antes disso, só como abertura trago isso e vou passar para o Renato, depois trazer algumas outras questões que tenho vontade de dialogar aqui com o Renato e com os colegas todos. Então, boa noite. Primeiro, agradecer o convite para estar com vocês aqui hoje. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de participar, porque a gente não tem nenhuma pauta estabelecida e daqui a pouco passa um monte de coisa pela cabeça, faz sentido, não faz sentido, né? E o próprio tema, né? O que é ser pai, afinal, é da ordem do impossível, né? De a gente responder. E certamente essa revista do Prado falava de um pai de 30 anos atrás, que já não é o pai de agora, né? Se já era impossível responder antes, eu acho que é mais complicado ainda de responder agora. E eu tenho me preocupado, eu tenho trabalhado muito com educação parental, né? E esse termo às vezes parece pretensioso quando a gente fala de educação parental, mas a educação parental nada mais é do que uma atualização do que a ciência conhece do desenvolvimento infantil e adolescente, que se os pais souberem, vão reduzir o estresse, não evitar o estresse. Não, eu sempre digo, não é uma garantia de que as coisas vão sair bem,
porque na educação, definitivamente, 2 mais 2 não são 4. A gente pode pensar em analogia àqueles, né, que a gente chama dos sistemas caóticos não lineares, da física do caos, né, porque realmente o comportamento humano é assim. E eu acho que uma das coisas que a gente pode refletir, afinal, sobre a paternidade também é o que dá certo, o que não dá certo, o que é o certo e o que é o errado. Às vezes a gente vê famílias extremamente bem intencionadas, afetivas, durante um processo de educação, se envolvendo autenticamente, empaticamente com seus filhos, e supostamente lá na frente dá tudo errado, né? Saem pessoas que a gente não acredita. E às vezes a gente vê famílias que faz tudo, absolutamente tudo errado. E eu trabalhei por 20 anos, e trabalho até hoje ainda com o meu início do meu DNA de trabalho está relacionado a crianças vítimas de violência, então famílias, né, em situações de abuso e vulnerabilidade, e a gente via resultados incríveis de sujeitos que saíam daquelas famílias. Então, eu tenho me preocupado muito em passar para reduzir a margem de erro, reduzir o impacto do que é ser pai, né? Passar para os pais a informação do que virá pela frente. E eu tenho até um livro que é Filhos Ter ou Não Ter, um outro que vai sair agora que chama Cabe um Filho em Sua Vida, porque na verdade o que eu tenho me preocupado em fazer é colocar o cérebro biológico, com aqueles algoritmos reprodutivos na nossa cabeça, a debater com o cérebro cartesiano. E eu tenho certeza que se as pessoas tivessem informações sobre o que é ter um filho e a vida de uma criança ao longo de todo o seu processo, muita gente não teria filho. E os resultados são péssimos com relação ao que a gente faz com as nossas crianças. Eu trabalhei na linha de frente com violência, hoje não estou mais na linha de frente, porque estou na retaguarda. Os números são, assim, assustadores. E uns relatórios internacionais que apareceram no ano passado aqui mostravam que o Brasil, particularmente o Brasil, mas isso é no mundo inteiro, né, a gente procria que nem coelho e não entrega para as crianças aquilo que elas precisam. E isso a gente está falando só de educação, saúde, e assim, coisas básicas, elementares para uma dignidade humana. E a gente não fala nem do elemento afeto. E se estima que 60% das crianças brasileiras não tenham aquilo que é o mínimo para o seu desenvolvimento, que envolve alimentação, saúde e educação e vestuário e atendimento médico, sem falar na questão afetiva. A gente sabe que o ser humano precisa de nutrição emocional para se desenvolver e não apenas a questão material. No passado se dizia, na época dos anos 50, 60, nos Estados Unidos, se falava que se discutia o que precisa, na época dos orfanatos, né? Então a fundamentação daquilo era a gente dá abrigo, dá alimentação, dá segurança e a natureza faz a sua parte. Depois de autores como Henry Harlow, o Bowlby, os mais antigos que já estudaram aquele René Spitz, né? Eu falo isso denuncia a idade. Quem conheceu o René Spitz, estudou o primeiro ano de vida, já denuncia a idade. Essa galera toda foi mostrando com o passar do tempo que a gente precisa muito mais do que a questão material, é a questão afetiva para o desenvolvimento. Então, eu digo que o apego é democrático, o apego quer amor, ele não quer dinheiro, ele não quer conta bancária. E eu tenho preferido falar do que são as agruras de ser pai, justamente para a gente passar no teste, né, do que falar sobre a beleza de ser pai. Porque a beleza de ser pai, ela vem, mas ela vem a conta-gotas. E a confusão é cotidiana. Os desafios são cotidianos. E um dos livros que eu estou lançando agora pela Arte em Livros, em breve, eu cunhei um termo que virou um acrônimo, é uma brincadeira, né, com a palavra pai. E eu chamo de permanente atestado de insuficiência. Porque não há o que a gente faça que seja suficiente. Os nossos filhos estão estampando constantemente na nossa cara aquilo que falta, a nossa falta. Se você leva para a serra, ele queria ir para a praia. Se levou para a praia porque os amigos estavam na neve. Se levou para a neve, tem que levar para o vulcão. E aí aquela confusão que está sempre faltando alguma coisa, leva para comer sushi. Pois é, mas não era esse sushi que eu queria, o outro restaurante é melhor. E
Então, o que é ser pai, afinal? Eu acho que ser pai, né, é um dos atos mais generosos que deveriam acontecer na vida, e eu brigo muito com isso no livro ali com os pais, e assim, a gente sempre escreve script para os filhos. E aí os pais em palestra dizem, mas você não escreve script para os seus filhos? O único script que eu quero é que eles sejam pessoas do bem, que tenham inserção social. Agora, o que vai ser em termos de sexualidade, trabalho, onde vão viver, está completamente fora. Por isso eu acho que o pai a paternidade deveria ser esse ato da generosidade com a vida do outro, e apenas isso. E a constante tendência e a garantia da frustração, quando eu brinco com essa coisa do pai e do permanente atestado de insuficiência. Eu acho que vou passar para o Bradinho um pouco, senão eu fico aqui... Vai passar o atestado de insuficiência? Pois é. Tu disseste uma coisa bem no início da tua fala, que este pai, né, que eu mostrei aqui, ele, né, esse pai não existe mais, né, que a paternidade hoje é outra, né? Mas eu queria, só em parte, discordar disso, né? Porque este pai aqui, este é o mesmo, né? Quer dizer, o desafio deste contato olho a olho da paternidade com o filho, ele era um problema há 30 anos e é uma questão hoje, né? Milhões de crianças crescem sem este contato. Hoje em dia, especialmente aqui no Brasil, muito nas nossas periferias urbanas, onde as mulheres têm um filho com um homem, contra homem, e esses homens somem que nem meteoros da vida dessas mulheres, né? E hoje ainda eu estava vendo uma meninazinha de 12 anos aqui, lá na nossa outra sede, e numa primeira consulta, e eles estavam me contando isto, né? Quer dizer, um pai que ela teve um filho com um pai, que hoje tem 20 e poucos anos, que é um guri bacana, que é um guri que é super parceiro dela, que é um guri que está casado, com 21 anos ele estava casado, desde adolescente ajudava ela e tal, que ela também se separou do pai e tal, mas é um menino que provavelmente teve uma paternalização boa, não entrei em detalhes sobre ele, porque não era o motivo da consulta, mas o que ela contava deste menino é que era um menino super integrado, hoje está lá com a sua esposinha jovem, de 20 anos também, lá numa casinha, morando os dois lá e tal. E ajuda muito ela, é um parceirão. E ela tem esta menina de 12 anos que tem dislexia, tem uma série de questões, mas mais do que tudo, e também junto com tudo isso, tem um pai ausente, que ficou poucos meses com ela, depois se separaram quando ela tinha 5 meses, tentaram mais uns 3 meses ali, uns 2, 3 anos mais adiante, e depois ele sumiu por muitos anos. E que depois de vários anos sumido, reaparece de vez em quando, e enfim, pouco contribui, pouco vê a menina. E ela estava me contando desse final de semana, que ela chamou ele meio que na prensa, assim, né, falando da importância dele poder ver ela, né, que ela tem passado muitas ansiedades, a menina está tendo crise de ansiedade, está tendo dificuldade na escola, está com vários probleminhas. E aí, neste fim de semana, finalmente ele foi e pegou a menina de manhã. Então, na verdade, ele ia pegar de manhã, acabou pegando na noite, e ela dormiu, então, de sábado para domingo na casa do pai, com a sua esposa e mais um outro filho que tinha lá na casa, e ficou lá durante o Dia dos Pais. E a menina me disse ali, né, como aquilo foi importante para ela. Ela estava radiante, ela estava muito feliz. E eu perguntei para ela como é que estavam as crises de ansiedade, né? E ela disse que não tinha tido depois desse dia, assim, né? E aí depois de uma longa conversa, que durou mais de 1 hora, eu disse para ela, prescrevi a medicação lá, que ela já tomava, e fiz algumas combinações, e disse, tu manda uma mensagem para o teu pai que eu prescrevo pai 1 vez por semana para ti. Né? Que o teu pai venha te ver
como ele fez nesse fim de semana, que ele te veja toda semana, pelo menos por algumas horas, que isto vai te fazer bem, né? Ela ficou muito, muito feliz lá com a minha prescrição. Porque é isso, né, que a gente vê. Esta ausência paterna é uma realidade de muitas famílias, de muitas casas, onde as mães ficam fazendo o possível e o impossível para dar conta das crianças, né? Porque na conversa que esta mãe teve com o pai, no certo momento, ele diz, tu quer então que ela more comigo? Então tá, então ela vem morar comigo. Ela diz, como tu vai poder cuidar dela? Tu vai ter tempo para levá-la nos médicos, para levá-la na escola, para fazer todas as voltas que eu tenho que fazer com ela, para dar conta das muitas necessidades dela? Tu diz que tu está sempre trabalhando, tu vai conseguir fazer tudo isso? Quer dizer, não fazem, né? Não conseguem fazer, e as mães, na medida do possível, tentam preencher essas lacunas, fazer, as mais competentes fazem o seu melhor, e mesmo trabalhando conseguem espaço para ir lá e consultar, e levam aqui, levam ali, e buscam ajudar os seus filhos e cuidar dos seus filhos da melhor forma. Então, realmente, esta presença paterna, ela era uma questão há 30 anos e era uma questão há 60 anos e é uma questão hoje ainda, né? No que toca ao contato, ao afeto, ao convívio do pai com seus filhos. Uma pesquisa que eu sempre gosto de citar quando a gente fala desse tema, que já não é nova, é uma pesquisa de bastante tempo já, mas de qualquer maneira é atemporal pelo seu tema, né? Mostra que os pais que convivem com os filhos intimamente nos primeiros 2 anos de vida deles, que trocam fraldas, que dão mamar, que dão comidinha, que acalentam, que pegam no colo, que dão banho, enfim, que tem esse contato próximo, corpo a corpo, com os seus bebês até os 2 anos, jamais se afastam deles ao longo da vida. Nunca os abandonam, como muitos desses pais fazem, como este que eu estou relatando, que ficou lá até o 5º mês da criança e depois sumiu por 4 anos, depois voltou e teve um pouquinho mais e sumiu de novo. Então, estes pais não fazem isso, quer dizer, eles lutam, mesmo separados das mulheres, mesmo quando seus casamentos terminam, e muitos terminam, a gente sabe disso, né? Mais de 50% dos casamentos não dão certo, eles seguem próximos dos seus filhos, eles seguem lutando por seus filhos, às vezes até, né, sendo de alguma maneira alienados, às vezes, ou um pouco hostilizados, ou não muito bem vistos, mas eles lutam, eles tentam ficar perto dos seus filhos, né? Eu lembro de vocês devem conhecer, a gente sempre mostra esse filmezinho nos nossos cursos, aí vocês devem ter visto já, A Morte Inventada, né? Aquele documentário maravilhoso sobre alienação parental. Eu nunca me esqueço que eu mostro sempre aquele pedacinho de uma meninazinha bonita, uma jovem de 26 anos, falando do pai dela, né? Que quando separou aos 15 anos da mãe, foi embora e deixou a mãe e deixou ela também. Aí ela só reencontra ele depois, aos 26 anos, 11 anos depois, ela procura ele e finalmente encontra ele. E aí ela fala nesse depoimento, né, com muita dor, assim, ela diz, né, pai, tu podia ter ficado, tu podia ter falado comigo, tu podia ter estado presente, tu podia ter me acompanhado nesses anos, né? Tu podia ter estado aqui. Eu não sou minha mãe, né? Sei que minha mãe dificultou isso, mas tu podia ter lutado mais, tu podia ter tentado ficar mais perto. Quer dizer, né, a dor que causa o afastamento paterno é incomensurável, é um sofrimento enorme. Né? Por isso eu prescrevi para aquela meninazinha que o pai dela visse ela uma vez por semana. Provavelmente ela vai melhorar muito mais. Provavelmente vai fazer muito mais efeito do que o remédio que eu possa ter dado para ela tranquilizar as angústias que ela está tendo nesse momento, nos seus 12 anos de idade.
no início da sua adolescência. Então, eram algumas coisas que eu queria falar. Vou te passar de novo, vou passar para o grupo, por onde tu quer, por onde que vamos seguir. Quando eu falo que esse pai aqui, né, não era mais o pai de hoje, é porque há 30 anos atrás, muitas condutas do pai eram validadas pela cultura. Inclusive essa cultura de um machismo estrutural. O que se esperava de um homem da paternidade era muito diferente do que se espera hoje. Hoje a gente tem uma pressão cultural, e é óbvio, isso ainda tem muito a andar aí, mas o que as nossas crianças exigem hoje de nós como pais é diferente do que exigiam há 30 anos atrás, e nós, homens, né, estamos numa condição diferente. Eu gosto muito da palavra do Fernando Pessoa, do livro do Desassossego, eu uso isso muito até com meus pacientes. Nós estamos desassossegados, porque na verdade não cabe mais aquela coisa. Hoje fica até chato de dizer eu ajudo em casa, eu ajudo é uma aberração. Quer dizer, isso é uma constituição antiga, né, desse machismo estrutural, que a nossa função era meramente ser provedor. Então não se esperava muito, e principalmente depois que um casal se separa, não se esperava muito grande coisa de um homem, né? E a gente está hoje, né? Eu acho, como eu disse, o permanente atestado de insuficiência, a paternidade é um desafio constante, né? Porque ela desassossega a gente. Por isso que eu digo, as pessoas têm que pensar, cabe um filho na minha vida? Porque o filho é o desassossego permanente. É a incerteza do resultado. A começar pela gestação, você está preparado para trabalhar, para criar, abrir mão da sua vida e criar uma criança que eventualmente nasça com uma trissomia, como de 21, um erro inato de metabolismo, uma criança autista, porque eu digo que esses algoritmos biológicos são extremamente manipuladores, né? Eles levam a gente para um lado. Eu sempre brinco, um casal se apaixona, isso vale para uniões homoafetivas, para uniões heterossexuais, não importa, mas um casal quando se apaixona, né, começam a disparar esses algoritmos reprodutivos. Aí a gente está lá, depois daquele rock and roll, aquela selvageria na cama lá, aí os dois estão abraçadinhos e tal, e aí daqui a pouco começa a vir aqueles algoritmos na cabeça que nunca vieram. Ah, imagina um bebê nosso, que bonitinho seria. E aí o que vem? Só vem coisa bonitinha. Vai ter os seus olhinhos lindos, vai ter a inteligência da mamãe, vai ter a ternura da vovó, ninguém diz vai ter o gene de cão da sua mãe, vai ter o mau caráter do seu irmão, ninguém fala sobre isso, ninguém lida com a possibilidade de coisas darem errado. E esses são os algoritmos biológicos que nos levam para essa coisa desenfreada e que a gente tem que parar para pensar, só um pouquinho, né? Vamos lá, é quase que a compra no impulso, entende? Vamos ver depois, vamos analisar se a gente tem condições financeiras, se a gente tem disponibilidade, e é por isso que dá muito erro, né? Muito erro da questão de abandono emocional, de pessoas que desde o primeiro dia não amamentam seus filhos, contratam alguém para dormir em casa, e o contato com o filho é esporádico. E o desafio de ser pai, não bastasse esse desafio nessa construção cotidiana, eu vejo que para cada... Se pudesse falar com os meus filhos na vida adulta, né, quem foi o seu pai, cada um vai dizer um pai diferente. E eu sou um pai diferente para os dois, obviamente. Porque existem questões que nos aproximam, nos afastam, e nos conectam, nos afastam com ambos, e a questão é o momento de vida. Eu fui pai com 40 anos do primeiro, que tem 18 hoje. E fui pai com 50 do que tem 8 hoje. E com a mesma mãe, graças a Deus, porque ter duas ex-mulheres ia ser muito complicado de gerenciar essa coisa toda de um fim de semana com um filho, outro fim de semana com o outro. Ia ser eu acho que é qualquer coisa mais próxima que a gente pode conhecer do inferno, deve ser isso, né? Mas, enfim, é difícil de gerenciar, mas olha, aos 40 anos de idade, o que eu estava fazendo? Eu tinha comprado uma casa que eu tinha que pagar, que eu trabalhava o dia inteiro, que eu chegava mais tarde em casa, fim de semana, e aí foi a época que começou a expansão dos nossos cursos, a gente chegou a ter curso em 17 cidades do Brasil, não lembro, uma determinada época, era todo final de semana viajando, pagar as contas, pagar os boletos, o outro foi com 50 anos.
50 anos, eu morava em Portugal, o primeiro ano que eu tirei lá sabático, praticamente, aí eu acordava, fazia o café dele, dava o banho, levava para a escola, eu buscava na escola, eu levava para cá, eu levava para lá, um pai completamente diferente. Então, esses desafios, né, do que a gente, com o que a gente se depara, e o quanto a gente hoje está desassossegado e permanentemente desassossegado, porque a gente está sempre tentando dar o melhor, e o melhor é insuficiente. Eles mostram isso para a gente o tempo inteiro. Então, acho que são questões que a gente pode refletir, e por isso eu falei que esse homem é diferente, porque a cultura sofreu pressão, a cultura nos pressiona hoje para ser um homem diferente. Esse homem não cabe mais. Esses 30 anos atrás, eu não estou falando da questão afetiva. Afeto sempre houve, sempre há uma conexão emocional com que pais que conseguem estabelecer uma conexão emocional muito intensa com seus filhos são referências para os seus filhos. Mas o que se esperava de um pai há 30 anos atrás é diferente do que se espera de um pai hoje. E as crianças não aceitam um pai de 30 anos atrás. As crianças estão diferentes, os adolescentes são diferentes. Eles são questionadores. Eles têm a porta do mundo aberta através de qualquer dispositivo eletrônico. Isso mexe com todo mundo. Há coisas que são inaceitáveis. Antes a hierarquia era instituída por uma questão de afeto, uma questão de poder. Não existe mais isso. Não existe mais isso, porque se eles olham o mundo aqui e dizem assim, não é assim. É como se você vivesse numa aldeia cercada por muros que você só conhece as regras daquela aldeia. Se um dia o muro quebra e aí você começa a enxergar o mundo lá fora, você vai questionar tudo aquilo que está lá dentro. E é o que acontece hoje. A internet derrubou esses muros e hoje a gente recebe informação de fora que as nossas crianças não aceitam mais. A gente pode ter uma postura mais agressiva, mais impositiva, e eles vão questionar, vão bater de frente, coisa que não faziam com o pai do passado. Então, são questões muito importantes da gente refletir de fato, né? Não podemos ter uma unidade, uma forma para o que é ser pai, porque cada filho a gente tem um pai, cada pai tem um filho diferente, e ao mesmo tempo hoje, né, a cultura nos exige que a gente esteja mais presente em tudo. Paternidade não é só pagar conta, paternidade não é bilu-bilu quando chega em casa depois que o banho está tomado, e ele já está alimentado. A paternidade de hoje não é mais essa. A paternidade de hoje é vamos chegar juntos, vamos dividir as coisas. E eu tenho os 2 filhos numa condição que era estar casado. E hoje eu vivo outros desafios do pai separado. Né? Que para complicar um pouco mais o jogo ainda. Então, essa função é a função de desassossego. Agora, tu tocasse passando esse tema da janela para o mundo que a internet abre, exatamente o corte desses últimos 30 anos é isso, né? Isto aqui, exatamente, é o pré-internet. Isso aqui é o fim, são os últimos anos do mundo pré-internet. Daqui para cá, de 30 anos para cá, entra a internet, de 20 para cá, cada vez mais esta coisa dos celulares e, enfim, dos 10 para cá, este mundo cada vez mais complexo e acessível através das internet, dos celulares, dos tablets, dos computadores. Então, este mundo tecnológico realmente trouxe mudanças fundamentais na questão da paternidade e na maternidade, da parentalidade em geral, mas hoje estamos falando de paternidade. E aí eu vou trazer um exemplo trágico assim que eu vi também outro dia conversando com um pai e uma mãe, contando de uma filha que está assim muito mal, uma adolescente que está muito atrapalhada, dessas que a gente geralmente tende a identificar como com funcionamento border, assim, extremamente instáveis, desreguladas emocionalmente, contestadoras, opositoras, com cutting, se cortam eventualmente, e não estudam, não querem saber de nada com escola. Então, assim, nesse descaminho que muitos adolescentes hoje estão. Né? E aí, em determinado momento, este homem, preocupado, interessado, né, já está numa outra relação com uma outra pessoa que não é a mãe do menino, já está separado, recasado, enfim, com alguém que já está também há vários anos vivendo com esta moça,
Mas aí, em certo momento, ele me diz, está em terapia, está em psiquiatra, terapeuta e tal, que o terapeuta teria dito a ele que ele tinha que respeitar a privacidade da filha dele, que ele não podia requerer qualquer controle sobre o seu celular, sobre as suas comunicações, porque isso seria uma invasão de privacidade. Então, este homem está absolutamente manietado, né, com uma filha que, em algum momento, que deram uma espiada lá, assim, por acaso, porque o celular passou pela mão da mãe ali, num momento que entrou uma mensagem e ela resolveu dar uma espiada ali, estava enviando nudes para o seu namorado ou para uma outra pessoa com quem ela estava se comunicando, que provavelmente, por se cortar, devia participar de grupos desses que tem muito na internet sobre cut, sobre técnicas de cut, sobre tudo isso que circula enormemente entre os adolescentes. Enfim, quer dizer, esta menina está totalmente liberada com um celular que o pai deu para ela, com o dinheiro que ele comprou, que ele trabalhou, enfim, com as coisas que ele dá para ela, e ele não pode ter acesso ao celular dele. Então, eu quero trazer também esse tema, porque esse é um tema que é muito frequentemente abordado nas relações familiares e nas questões, quando se discute hoje em dia como criar filhos, né? Com celular, sem celular, desde aqueles que mais cuidadosos e mais radicais tentam postergar ao máximo a entrada dos filhos na internet, né? Até o que acontece com a maioria dos casos, aos 8 anos de idade, eles já estão ganhando seu celular, ou tem o celular do pai ou da mãe acessível ali com frequência, e aí tem aquela coisa das horas e horas que passam no celular, ou na internet, ou no laptop, ou no computador, né? Televisão hoje já nem é mais um grande problema, né? Mas as telas, os jogos, o TikTok, o Instagram, o WhatsApp, as comunicações de WhatsApp, os grupos de WhatsApp, os grupos de internet, todos os tipos, né? O mundo todo que os adolescentes, e crianças e adolescentes, desde muito cedo têm acesso, e como é que a gente administra isso? Como é que os pais lidam com isso? Né? Como é que se cuida de filhos em tempos em que uma portinha de 15 centímetros abre o mundo inteiro com tudo que ele tem de mais maravilhoso e de mais podre, de mais louco, enfim, quer dizer, todo mundo de todo tipo está acessível a um cliquezinho num objetozinho de 15 centímetros de tamanho. Então, essa mudança realmente desse tempo, essa novidade desse tempo, que a gente não tem modelos, porque realmente os pais de hoje, os seus pais não tinham isto, quer dizer, né? Meus filhos têm que lidar hoje com isto, com os filhos deles, mas eles não podem se... Isso eles não podem se buscar modelo em mim, porque quando eu os criei, isso não existia. Isso não era uma questão. Não é? Eles podem buscar na memória deles, comigo e com as mães, né? com as pessoas que os criaram, eles podem buscar modelos de outras coisas, né? de cuidado, de afeto, de ideias, de valores, de várias coisas, mas não podem saber como lidar com a internet e com os desafios da tecnologia atual. Né? Isso que nem estamos falando aí de inteligência artificial, que já está vindo aí na frente. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que os pais hoje lidam com isso? E como é que a gente, como terapeutas, ajuda isso? O que faz um terapeuta quando diz que um pai não pode, que é uma questão de privacidade, ele pegar o celular de um filho que ele não pode olhar, porque estaria invadindo a privacidade do filho. Quer dizer, o dano que isto causa por uma postura radical e
sei lá, equivocada, claramente equivocada de um terapeuta. Né? Por quê? Porque mesmo os terapeutas estão confusos a respeito disso. Mesmo os terapeutas estão perdidos nesse mundo, o que é o certo, o que é o errado, o que se deve fazer ou não. Né? Então, o Renato falou no início sobre orientação parental, sobre educação parental. Né? Uma das questões da educação parental é como lidar com a internet. Né? São os controles parentais para colocar nos equipamentos, o cuidado, o tempo, né? A limitação no tempo de tela, com as idades, com os tempos adequados para cada idade, né? Manter os filhos mais tempo brincando, mais tempo se conectando fisicamente, relacionalmente, presencialmente com as pessoas, com as crianças, com os adultos, né? Jogando em família, fazendo outras coisas que não seja só ficarem ali no celular. Então, como lidar com tudo isso, como administrar tudo isso, nisso eu tenho mais perguntas do que respostas, mas de qualquer maneira trago aqui para a gente debater um pouco e trocar uma ideia sobre isso. Mas então, boa noite, pessoal. Comentando sobre essa questão do celular, eu acho que a gente não sabe o que fazer com o celular, adultos. Eu acho que todos nós já vivemos a situação que a gente está no restaurante e os casais estão um de frente para o outro, mas eles estão assim, né? No celular, ali, fazendo alguma coisa que é não estar junto. E eu vi outro dia num livro bem antigo sobre educação de filhos, uma observação que era a seguinte: acho que nós já vivíamos uma dificuldade de lidar com a tecnologia há muito tempo, que é quando a gente coloca os filhos para estudar, eles vão lá para um a um, no contato humano com outras crianças, mas tinha o controle de uso da TV em casa. Né? Não se podia ver qualquer tipo de programa, não se podia, as crianças vão dormir, os adultos vão ver a novela. E nesse comentário dizia o seguinte, que quando a gente abre uma tela do celular, muito parecido com a TV, aquilo que entra tem que ser tão impactante, tão intenso, para compensar o tamanho da tela. Então tem que ser muito importante, tem que ser algo que te chame muito a atenção, que te prenda ali, justamente porque é uma tela muito pequena, que é um espaço muito pequenininho. E eu fiquei pensando, mas se a gente precisa de toda essa intensidade para que um eletrônico chame a atenção e que a gente fique tão conectado assim com essa ferramentinha, é porque também a gente parou de ter habilidades de conversa, de comunicação. Porque nesse mesmo livro tinha uma outra coisa mostrando que se tu quer uma criança atenciosa, uma criança capaz de interagir contigo e com uma capacidade de comunicação muito grande, coloca ela para fazer alguma coisa junto contigo. E tinham vários exemplos mostrando que a mãe estava lavando a louça, aí ela dava uma louça qualquer, uma tralha lá para a criança mexer, mas ela fazia uma coisa muito que eu achei muito inteligente. Queria celular, queria isso, queria aquilo, queria os joguinhos. E ela lá tentando fazer essa educação de tirar os eletrônicos das crianças. Ela colocou um monte de panela na parte mais baixa assim da pia, e a menina ficava fazendo barulho com aquilo. Bota a panela, tira a panela, bota a panela, tira a panela. Aí daqui a pouco ela se deu conta que ela estava achando muito chato, que ela queria ver o celular dela, queria ver o que estava acontecendo. O que já estava acontecendo no mundo? Ficar uma hora sem contato com esse mundo que entra desse jeito e que a gente não tem filtro nenhum. A gente não filtra para a gente e não filtra para as crianças também. A TV eu acho até mais complicado de lidar, assistir qualquer outra coisa junto do que o celular, porque o que está entrando pela TV é o mesmo que eu adulto estou vendo e a criança do lado está vendo, sem filtro nenhum. Então, nesse sentido, eu acho que os eletrônicos que vêm com essa possibilidade de tu desenhar, de tu limitar o que a criança vai ter acesso, eu acho um pouco melhor. Então, eu faço essas negociações com as famílias. Desculpa.
Som? Pessoal, vocês estão nos ouvindo agora de casa? Ah, muito bem. Então, nós estamos abrindo aqui para as considerações de vocês, questões que vocês queiram trazer para a gente. Afinal de contas, isso é uma roda de conversa, né? Senão fica só eu, o Prado, aqui, papagaiando a noite toda e as pessoas não participam, né? Será que o som delas está conectado para nós? Eu vejo que tem uma lá como se estivesse falando. A Eda levantou. Então, Maria. E Estão me ouvindo? eu acho que se ela botar o microfone dela, vem, não? Estão me ouvindo? Deu para ouvir? Tá. Não, eu acho que o que a colega colocou, né, desse exemplo, porque ela deu para mim também, essa crianças e adolescentes voltados para o celular, sem tempo, também foi uma modificação da estrutura familiar, porque com a participação da mulher também fora do lar, ela também ficou ativa e a ficar ativa numa situação paralela, quase que nem o seu companheiro, as crianças podem ter ficado isolados e é um companheiro, o celular. Vira uma companhia afetiva, com reproduções ótimas, enquanto o casal está se distribuindo dentro das suas atividades profissionais e as suas atividades do lar. Então, eu acho que também foi uma desestruturação dessa nova família que perdeu um pouco o referencial da família tradicional e pode ter feito também... Alguém falou? Bom, era isso que eu queria trazer como uma ideia também da violência do celular dentro dos lares e das crianças. É uma ideia que me passou, que eu acredito também que aconteceu. Alguém mais com alguma consideração? Oi, boa noite, Carol falando. Eu acho interessante o movimento que a Roda acabou fazendo, assim, né, de sair um pouco dessa figura do pai. Não sei se foi percebido aqui, né? Acabamos indo para a tecnologia, para o papel das mães, para como essas famílias se organizam, mas a nossa proposta é muito importante na noite de hoje, né? De falar dessa figura que ela é constitutiva dentro da família e que até a gente, se não se dá conta, acaba perdendo ela. Né? E eu gostaria, assim, que a gente pudesse retornar para esse lugar, né? Do que é ser pai. Nós também aqui tensionando a importância desse papel, vindo de uma data comemorativa, né, que faz a gente trazer à tona essa figura, mas que a gente, já que tem muitas perguntas em aberto, como o Prado colocou, de uma forma muito boa, né, que a gente comece a pensar, assim, em procurar também as respostas que as famílias têm para essas perguntas, porque nem sempre precisa sair da gente. Vim da aula correndo aqui para o INTCC e nós tensionávamos justamente esse movimento, assim, a gente também pode sair desse lugar de saber, já que é tudo muito novo e a gente está construindo agora, a gente pode tentar, então, produzir algo efetivo, algo que funcione, algo que seja bom para todos. Era só uma contribuição, assim. Passo a palavra aí para o pessoal do online. Posso falar, então? Bom, então, eu queria exatamente destacar isso. A colega trouxe uma
um aspecto esse que é o pai, a presença do pai, né? Então, nós já temos a figura do pai como a figura pai periférico, né? De longa data, nós já sofremos essa forma, né? Essa forma de o pai estar no desenho familiar, na estrutura familiar. E realmente eu vejo que a tecnologia trouxe um agravante, muito antes que a gente, como terapeutas de família, pudéssemos fazer alguma coisa, a tecnologia vem e rouba mais que isso, porque já não é mais aquele, não é só o pai periférico, ou o pai separado, ou o pai que abandona, ou o pai que está na família, mas não participa ativamente. Porque agora a gente tem o olhar do pai e da mãe, mas vamos focar no pai hoje, né? Roubado pelas telas, pela telinha do seu celular, que eu acho que esse é o nosso maior desafio no momento. A criança está perdendo o olhar da mãe, do olhar do pai. Com frequência a gente vê uma mãe amamentando e mexendo no celular ao mesmo tempo. E a importância do olhar, né? O quanto isso é tão importante, todos sabemos. E então só quero trazer... eu não sei se alguém falou agora, mas então, continuando, eu só queria destacar esse aspecto, né, do nosso foco, no foco do olhar do pai, né, da mãe também, mas o quanto isso nós temos que fazer um trabalho forte para resgatar, porque nós temos agora um adversário, né, que é representado nesse momento e desse modo. A gente não pode também demonizar aquilo que a tecnologia nos trouxe. Nós temos muita coisa boa com a possibilidade disso que nós estamos fazendo agora, né? E que tudo isso foi oportunizado pela tecnologia. Mas nós temos que reconhecer que a função paterna e também a materna está tendo um prejuízo grande por esse tempo roubado pelo celular, a mídia que atrai e que a criança fica sem ser olhada, né? Sabemos todos nós a importância desse olhar. Eu posso falar um pouquinho? Eu tenho que ter uma outra colega ali, e eu já passo em seguida. Mas eu gostei do que a Carol, né? A Carol falou, eu acho que é exatamente isso. A gente estava saindo do pai e escorregando para um outro momento. Se a gente pensar classicamente, né, no trabalho do Bowlby, o Bowlby considera, vamos considerar como se fosse um círculo que se chama maternagem, né? E anterior ao Bowlby, que é um trabalho de pouco conhecido, que aliás é um trabalho que influenciou o próprio Bowlby, tem o trabalho do Konrad Lorenz, que demonstrou que, com aquele experimento da Ganicinha Martina lá, que a maternagem não é uma função consanguínea, ela é uma função que pode ser operada por qualquer um. Então, exato. E o que eu acho que hoje, se na época que o Bowlby coloca aquele como objeto central a mãe, né, e um objeto não fora da maternagem, mas não tão com peso, vamos falar um peso matemático importante, hoje essa reconfiguração, esse equilíbrio de pesos é necessário, né, que a gente faça a reconfiguração do lugar do pai dentro da estrutura da maternagem, tomando a maternagem como uma função de fato. E se a gente não consegue dizer exatamente o que é ser um pai, o que é ser pai exatamente, porque como eu disse é bastante complexo, é desafiador, a cada momento surge uma coisa nova, para um filho é uma coisa, para o outro é outra, um filho com pai, e aquilo é bastante complexo. Mas se tem uma coisa que é fundamental ao pai, né, é a questão do interdito. O pai tem que ser uma figura que dá limites, né? E justamente o limite é o treino da tolerância à frustração, e com o treino da tolerância à frustração e a nutrição emocional se desenvolve uma função que se chama empatia, e é graças a essa função desenvolvida chamada empatia que a gente consegue fazer a inserção social dentro dos moldes e das regras que a sociedade exige. E aí, inclusive, falhas no desenvolvimento, falhas no apego, no attachment, são responsáveis pelas patologias que, tirando a esquizofrenia, transtorno psicótico, eu considero as patologias mais graves
né, da DSM, que são os transtornos de personalidade do cluster B, que narcisista, histriônico, borderline e antissocial, que pela teoria objetal do Sullivan se caracterizam pela ausência de empatia, ausência de culpa. E é o surgimento da empatia e a inserção social, a inserção do tecido social, não ficar do modo periférico como o cluster B, depende diretamente de interdito, e interdito está relacionado com uma função paterna. Seja lá como ela vai ser desenvolvida, qual é o peso matemático do pai, mas cabe ao pai promover o treino da tolerância à frustração. Caso contrário, eu acho que isso a gente poderia apontar definitivamente como uma falha da função paterna. Vou passar para outra colega. Boa noite. Era exatamente essa parte que eu iria acrescentar, que eu ia falar, que me ocorreram algumas coisas aqui, né? Quando o professor Prado falou sobre ter prescrito, né, a presença do pai uma vez por semana. É claro que os problemas eles mudam, porque a sociedade muda, as novidades acontecem, não são os mesmos problemas de 30, 40 anos atrás, mas me parece que às vezes a gente fica tentando reinventar a roda, né? Aquela menina, ela precisa da presença do pai, precisa dessa interação, precisa desse momento de afeto, precisa desse limite, né, que o colega colocou, muito bem colocado, porque eu, como advogada, também trouxe o link da lei, e no sentido de o ser humano ele não pode viver solto. A gente precisa de uma lei, a gente precisa de um limite, não como uma forma de tolir a gente, mas como uma forma de orientar, né? Porque se a lei não existisse, por exemplo, como é que eu poderia saber o que é direito seu para te respeitar? Onde é que iria o meu limite para que eu não lhe faltasse respeito? Né? Então, o ser humano ele precisa disso, é necessário. E isso vindo do pai, então, vamos dizer assim, é o melhor dos mundos. E é só fazendo coro com o teu discurso, porque era isso mesmo que eu ia colocar. Essa necessidade de limite, e quando você falou sobre hierarquia, né, que hoje parece que não existe mais, até isso sim precisa ser resgatado, porque isso traz um conforto muito grande. A gente precisa ter alguma coisa a temer, não a ter um temor, não ter um medo, mas ter um temor, porque algo precisa ser respeitado. A palavra de um pai, de uma mãe dentro de casa precisa ser a última. É óbvio que a gente vai considerar o que o filho quer, o pensamento do filho, mas ele não pode tomar as decisões de uma casa, né? E as coisas não podem ser feitas todas girando em torno dos filhos. E às vezes, eu acompanho algumas famílias que a rotina toda é calculada, é programada em prol da necessidade dos filhos. As outras coisas só são colocadas na agenda depois que levou fulano para o colégio, levou fulano para o cursinho, levou fulano, né? Não, porque hoje ele quer sair, nesse final de semana tem que ir a tal lugar. Então, precisa sim de uma frustração, porque senão a gente acaba criando pessoas muito incapazes, né, para uma vida adulta, que a gente sabe que não é fácil. Eu concordo com você, eu só acho que o nosso desafio hoje é justamente que no passado a hierarquia era pelo poder, e essa hierarquia do poder hoje não funciona mais, né? A hierarquia do afeto. A gente sabe que pais que são conectados com os filhos conseguem impor o limite pelo afeto, e não mais porque aqui quem manda sou eu. E isso não cola mais. Então, exige da gente habilidades para que a gente tenha mais. E como é que a gente vai ter respeito de um filho se a hierarquia não é mais pelo poder, e sim a hierarquia do afeto? Simplesmente convivendo intensamente, estando com os nossos filhos, estando disponível para os nossos filhos. E aí é que entra o desassossego da função paterna tradicional. Eu até não ia, mas vou
falar. Não ia, mas vou. Vocês estavam comentando, né, essa questão do ser pai, a questão da internet. Não vou desviar, Carol, mas só trazendo assim essa união. Porque me lembrou uma sessão que eu tive com um pai, né? Porque eu acho que hoje essa questão da internet, ela realmente tem enfraquecido muito essa questão da parentalidade, aqui então vou abrir, porque as crianças parecem saber mais, e às vezes saber além, né, muitas vezes em termos de conteúdo, do que os próprios pais, e isso é real. E eu estava me lembrando de uma sessão com um pai, eu atendo ele individualmente, onde ele me trouxe uma questão que ele tem uma filha de 12 anos e eles estavam jantando, almoçando, enfim, e aí eles tiveram uma discussão sobre algum conteúdo, né, onde ele sabia até determinado ponto e ela sabia muito mais do que ele sabia, mas aquilo empoderou ela a tal ponto que ela foi muito desrespeitosa com ele, né? Ela, enfim, xingou, dizendo que ele não sabia de nada, enfim, né? Um palavreado aí que eu não me lembro direito. E ele ficou se sentiu muito desrespeitado naquele momento, e qual foi a atitude dele? Eles iam fazer um programa no dia seguinte e acabou que ele cortou. Não vou fazer o programa, né? Amanhã está cancelado, tá. Até aí, ok. O desdobramento disso. Ela ficou sem falar com ele e ele ficou sem falar com ela. E isso já estava aí 10 dias. E ele só vou falar com ela quando quando ela falar comigo. E eu, bom, mas vamos ver o que está acontecendo aqui então, né? Como é que tu tá te sentindo? Ele, não, tô me sentindo muito mal, né? Como é que é ficar sem falar com tua filha durante 10 dias? Né? E tu vai deixar esse poder para uma adolescente de 12 anos. Ela vai decidir quando então vocês vão retomar a relação, né? Então, ok que tu não saiba do conteúdo lá do tema da discussão de vocês, mas quem é o adulto, né? Ele sou eu, né? Pois é, e não está na hora então de tu voltar, talvez, para esse lugar, né? De ser o adulto da relação. E hoje o adulto talvez não seja mais aquele que saiba todo o conteúdo, né? Mas como adulto, né? Será que não é tu que tem que ajudar a tua filha a resgatar uma comunicação que ela não soube te trazer de uma forma mais respeitosa, porque ela é uma adolescente, né? E talvez eles não tenham que conversar sobre isso, tu levar para ela o quanto tu tá te sentindo triste, que é o que tu tá me dizendo, com o que está acontecendo com vocês. Com o desfecho, né, da conversa de vocês, com o quanto tu te sentiu desrespeitado, enfim, né, então é poder resgatar esse lugar do adulto que talvez hoje em dia esteja mais complicado, né, por esse empoderamento de conhecimento, de conteúdo dos jovens, né? Então, assim, como é que eu diria assim, o que é ser pai? É aquele que fica, né? Não importa aonde vai ficar, se é casado, separado, se é morando em outro estado, se é, enfim, de bem com a comunidade no qual os filhos estão ou não, mas é que fica de alguma maneira, né? Eu me lembrei também, eu vi há pouco tempo o documentário da Xuxa, e eu achei bem interessante, assim, teve uma hora que apareceu ela estava num programa de televisão e de repente apareceu o pai dela, que é o qual ela não via há muito tempo em função da separação dos pais, e ela ficou mais aliançada ali com a mãe, e a Marlene, né, que era a doutora dela, acabou convidando esse pai, sem ela saber, para fazer um sensacionalismo ali. E ali ficou evidente assim o quanto ela rejeitou ali aquele pai, e ela trazendo depois assim, porque na verdade ele me abandonou, né? Eu escolhi, né? Claro, ali na hora ela ficou aliançada ali com a mãe, mas ele abandonou porque ele não foi buscar essa relação, ele deixou de ser o adulto
Ele deixou de ser essa figura que é quem ela precisava, aquele que, né, se aproxima, aquele que tenta resgatar, aquele que tenta estar perto de uma forma ou outra, sem receitas, porque eu acho que sim, a gente não tem mais receitas, eu acho que nunca se teve receitas, né? Com todas as falhas que se tem, mas que mostra de alguma maneira para aquele filho o seu esforço de ficar, né? Pode ser um ficar mais torto, mais reto, sabe-se lá como, mas é mostrar, eu me esforço por ti, né? Eu me esforço para me manter em relação contigo, de alguma maneira, né? Enfim, reflexões aqui que eu não ia trazer, mas já que tu me passou o microfone. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre isso, que eu estava agora, à medida que te ouvia, estava aqui pensando, né, me dando conta. A gente, Renato dizia no início, né, que o poder antes parental, né, o paterno, era um poder econômico lá atrás, no patriarcado, nas famílias patriarcais. O poder econômico era todo paterno, né? Depois, hoje em dia, com a mulher no mercado de trabalho, ele passa a ser, o poder econômico passa a ser parental e maternal, muitas vezes mais materno até do que paterno em muitas famílias, né? Mas, ao longo do tempo, também o poder é o conhecimento. E o conhecimento era o estudo. Então, os pais tinham estudado mais ou menos, mas sempre estudaram mais do que os seus filhos, pequenos, né? Então, um pai universitário, ou pelo menos um pai que tinha curso secundário, tinha mais conhecimento do que o seu filho de 7, 8, 10 anos, que está lá na terceira, quarta série, quinta série, né? Hoje, isso aqui, o conhecimento está aqui dentro, todo o conhecimento do mundo, do universo que nós conhecemos, está aqui, né? E nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma pessoa tem uma ínfima parte deste conhecimento. A gente tem algum conhecimento, cada pai ou cada mãe tem algum conhecimento do que estudou, do que aprendeu, né? Muitas dessas coisas obsoletas, porque se aprendeu lá na escola, não tem grande utilidade, muitas delas, né? E a maioria dos conhecimentos atuais, recentes, etc., estão todos circulando aqui na internet, ao alcance de todos, de várias idades. Quer dizer, então, um pai de 50 anos e um menino de 8 anos podem ter acesso ao mesmo conhecimento. Qual é a diferença entre isso? Isso deixa as pessoas perdidas e perplexas, né? Porque então qual é a diferença entre adultos e crianças? A diferença é a capacidade de compreender o conhecimento, a informação, né? O acesso à informação é uma coisa, a elaboração da informação, a integração da elaboração, a compreensão da informação e a sua integração no mundo, nos conhecimentos que já se tem, etc., e o uso que se vai fazer dela, só a maturidade traz. A diferença entre o cérebro de um homem de 20 anos, ou 25, 30 anos, e uma criança de 8, 10, 12 anos, é exatamente o cérebro, e, portanto, a capacidade de integração. O cérebro da criança não está desenvolvido completamente até os 18 anos. A nossa pré-frontal, a nossa área mais nobre, se desenvolve até os 18 anos. Então, uma criança de 10, 11, 12 anos, ela pode até ter acesso à informação, mas ela não tem a mesma capacidade de compreensão e de integração de conhecimentos que um adulto pode ter. E isto, a gente precisa ter claro que isto é uma capacidade que nós temos em relação aos nossos filhos, diferente dos nossos filhos, que nós temos que ensinar para eles isso. E eu diria que hoje até o que mais se precisa ensinar para crianças nas escolas e em casa é a aprender a lidar com a informação, a saber o que é certo, diferenciar o que é certo do que é errado, saber identificar o que é falso do que é verdadeiro, saber fazer integrações, saber colocar em contexto as coisas que estão ali, enfim, saber avaliar e apreciar e dimensionar adequadamente as coisas que estão todas jogadas aqui dentro desse aparelhinho, assim, né, sem nenhum critério.
Então, esta é uma diferença importante. E por isso nós temos que monitorar, e por isso nós temos que ter o direito e o dever de monitorar os filhos nos seus anos mais imaturos, porque eles têm acesso a um monte de coisa e eles não sabem o que fazer com isso, e fazem muita bobagem com isso, e entendem as coisas erradas, e aprendem as coisas equivocadas, e fazem usos inadequados das informações, enfim. E nós temos que orientá-los, nós temos que organizar, nós temos que olhar isso com eles, olhar por essa janela junto com eles, quando nós não podemos botar fora isso, nós não podemos abandonar isso, porque isso aqui é o presente e é o futuro, cada vez mais. Agora nós temos que chegar junto com eles, nós temos que ali estar junto com eles, vendo junto, examinando junto, pensando junto, ajudando eles a entender o que está sendo dito ali, o que está aparecendo ali, enfim. Continua sendo importante a nossa presença parental, que antes era feita de um outro jeito e agora talvez tenha que ser feito muitas vezes assim, olhando junto algumas coisas, né, com os filhos. Vou falar aqui, ó, senão o pessoal lá não te escuta. Então, eu também me questiono sobre isso que a gente diz, que o exemplo precisa ser nosso, e eu acho que a gente não sabe lidar com os eletrônicos. Eu acho que a gente não está sabendo como fazer esse acompanhamento junto, o que a gente pode fazer para ter uma educação ou para ajudar os nossos filhos a ter uma relação mais saudável com o telefone. Se a gente pensa com o celular, se a gente pensa que nessas barreiras de aprendizagem, o que é possível, o que não é possível ter acesso no celular, a gente também tem que voltar a se perguntar como é que é a comunicação do pai com uma filha menina e a comunicação do pai com o filho menino. Nós ainda temos esses restos de formas de comunicar com o menino e forma de comunicar com a menina. Quando a gente está olhando para um pai ali, conversar com o menino, e eles estão olhando o celular e tal, a gente até pode ver aquelas risadas, alguma coisa relacionada com o futebol, e alguma coisa desse tipo. Mas claramente tu já começa a perceber que tem uma conversa que é entre o pai e o filho, e uma outra que é da filha com o pai sobre o uso do celular, sobre o que é possível acessar o celular no celular ou não. Então, o que eu gosto muito, que é até uma coisa que o Eduardo ensinou uma vez, né? A diferença entre não é destruir, não é reconstruir, não é como é que ele usava, como é que ele dizia? Desconstruir não é destruir. Então, acho que se a gente puder desconstruir, caminhar nesse lugar de que a gente está desconstruindo para montar de novo de um jeito diferente e mais possível para ser pai de menino, pai de menina e pais nessas exigências que são feitas, eu acho que a gente caminha de um jeito um pouco mais interessante. E eu trago dessa forma porque eu participei de algumas situações que envolviam o sistema judiciário. E dentro do sistema judiciário, a gente enxerga tão claramente que se espera uma postura do homem como pai e uma postura muito diferente dele como homem, assim, né? Um exemplo, a filha menina pode ver o pai andando nu pela casa, bom, mas se isso já fazia parte da cultura daquela família, penso que sim, mas agora tem uma outra relação acontecendo, mas esse pai não pode mais ter o tipo de comunicação que ele talvez tivesse fosse adequado com aquela filha. Quando a gente estava olhando para o menino e a conversa dos meninos, e essa situação realmente aconteceu, uma coisa desse tipo, mas ele é guria, dá para ele olhar as coisas que quiser, depois eu organizo isso com o menino. Então, eu penso que tem dois lugares que a gente talvez pudesse discutir um pouco mais. Essa desconstrução desse homem de 40 anos atrás, que não é destruir, e eu acho que é isso que é trazer mais claro, olha, a gente não quer destruir nada de ti, a gente quer te dar outras possibilidades de ser pai também, e de trazer então para essa conversa, desconstruir não é destruir, é fazer de um jeito que funcione para mais gente, para mais filhos. Eu só quero fazer um último comentário bem breve, que
coincidência ou não, né? Nada é por acaso. Quando tu falava no início da tua fala o quanto tem o desassossego em ser pai, um paciente hoje cedo no consultório me dizendo: sabe, Cristina, que pela primeira vez eu olhei aquelas redes sociais todas inundadas ali de homenagens para os pais e tal, e não me senti desassossegado nem estranho por não querer ser pai. Porque agora eu entendo melhor o que eu quero dar, o que é possível dar, e aí eu fiz um brinde a mim mesma por manter minha escolha e não ter mais vergonha e nem poder ser visto como uma má pessoa por não querer ser pai, né? E rapidinho, assim, eu acho que uma outra questão importante da função paterna também, que a gente teria que repensar, é com as novas configurações, né? Com as novas configurações, a função paterna, ela está sendo exercida por outras pessoas que não o pai, né? O Vincenzo, né, trouxe nos caminhos da parentalidade no nosso evento uma questão tão importante. No Canadá, por exemplo, existe quase, eu não me lembro a estatística, mas existe uma estatística altíssima de mães solo, né? Cada vez maior lá. Então, assim, que é uma nova configuração, assim como tantas outras, né? Onde a função paterna é outra, né? E em tantas outras novas configurações que a gente cada vez mais está tendo e vai ter, né, mudanças cada vez maiores, essa função do pai, como é que fica, né? Por isso que até o tema é a paternidade, né? Afinal, o que é ser pai, né? Então, acho que essa é uma grande reflexão, né? Está mudando tudo. Além de todo esse contexto da tecnologia, que nos faz repensar, todos nós como terapeutas, porque nós, cada vez mais nos consultórios, a gente fica atordoada, né, com justamente essa questão que o Caminha falou muito bem, que é a orientação parental, né, porque eu percebo cada vez mais os terapeutas fazendo uma maternagem, né, nos consultórios, literalmente, às vezes as famílias buscam uma orientação de maternagem, de paternagem, né? E eu acho até que nós estamos sendo muito mais úteis nesse trabalho psicoeducativo, que eu acho brilhante, inclusive, que eu acho que é um belo papel que o terapeuta, principalmente familiar, pode fazer. Então, eu acho que a gente tem que refletir realmente porque as mudanças são muito grandes, né? E, enfim, a gente ficaria a noite inteira aqui, né? Só ainda nessa fase de conclusão aqui do nosso debate, só para não deixar passar, né? Eu acho que esta visão clássica de que o homem teria um papel de frustração e de estabelecer limites e regras, e a mulher teria mais uma função nutritiva, eu acho que ela é fruto da divisão tradicional de papéis da família tradicional, onde o pai era um provedor, supridor, e ele entrava só para dizer ali, dar umas regras e dar uns limites e tal, e ia trabalhar. E quem supria a criança, nutria a criança, cuidava da criança no dia a dia era a mãe ou seus substitutos ali maternais, né? Isto está mudando. Eu diria que hoje as funções normativas, estas então de estabelecer limites, e as funções nutritivas de cuidado estão mescladas entre pais e mães, entre os homens e as mulheres, vamos dizer assim. Muitos homens hoje são extremamente maternais, no sentido, o termo não deve ser, são cuidadores, são provedores de cuidado, de afeto para as crianças no cotidiano. E muitas mães são normatizadoras e, sim, disciplinadoras. Então, isso está muito borrado hoje em termos de papéis de pai e mãe. Eu acho que a família moderna, a família atual, de homens e mulheres trabalhando o dia inteiro, é uma família que tem que pegar junto, né? Pai e mãe tem que pegar junto e tem que cuidar juntos e tem que nutrir juntos e tem que limitar juntos, né? E é bem mais complexo e mais porque não está tão dividido e tão organizado como era antes. Então, hoje,
Isso meio que tem que ser conversado entre pai e mãe, acertado entre pai e mãe, e as disciplinas e as normas têm que vir de pai e mãe ali no dia a dia, ao longo do crescimento dos filhos, né? E com todos esses desafios das novas coisas que precisam ser limitadas, que a internet vem todo o tempo porque ela é uma coisa nova e que é um mar de potencialidades e um mar de problemas, né? E todo dia a gente está vendo isso nos consultórios, que essa pegada demais à internet, aos jogos, enfim, as comunicações, os desafios os N perigos da internet, delas ficarem mandando nudes e fazendo mil coisas ali que são inadequadas, enfim, e entrando muitas vezes numa fria e tendo problemas. Então, é um mundo muito mais complexo, a parentalidade hoje é muito mais complexa, e concordo que realmente o nosso trabalho como educadores de pais, ou orientadores de pais, é um papel realmente muito importante e desafiador, desde que nós tenhamos claro algumas coisas fundamentais, né? Porque nós nos colocarmos a orientar pais e dizer que não pode tirar a privacidade dos filhos, nós estamos sendo quase criminosos, né? Porque estamos deixando os filhos à mercê do mundo através da internet, sem que a gente possa ali olhar o que eles estão fazendo, o que estão vendo e ter tempo de orientá-los, né? Então, também os terapeutas têm que estar preparados também para esse trabalho, entendendo algumas coisas básicas desse nosso tempo. Para as considerações finais, né? Já que a gente falava desse pai aqui, que talvez fosse um pai de uma sociedade mais machista e estrutural de 30 anos atrás, tentamos dizer o que é ser pai hoje, mas talvez se a gente fosse dar uma de profeta do futuro. Olha que interessante, no momento que a gente fala da função paterna e da função materna, significa que a gente espera alguma coisa do pai e espera diferente da mãe, porque a função é diferente. E eu vejo uma situação, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, um casal de amigas, inclusive eu acho que vocês já conheceram, no meu aniversário estava lá e tal. As duas, primeiro, uma delas se casou com uma mulher e tiveram gêmeas. As duas separaram e as duas recasaram. Então, vejam, talvez no futuro a gente não fale mais de função paterna e materna, fale em parentalidade. E eu acho que vou profetizar isso para o futuro. Por quê? Porque essas meninas, né, chegou um coleguinha bobão na escola e disse assim: "Ah, você não tem pai, você não sabe o que é ter um pai". E aí uma delas, que é muito astuta, as duas são maravilhosas, mas uma disse assim: "Eu tenho 4 mães". Você sabe o que é ter 4 mães? Não, né? Então, não basta ter uma mão, nem mãe, nem duas, são 4. Então, olha só, não existe função paterna. É correto, é careta demais a gente continuar falando nisso, função paterna e função materna. É uma divisão de papéis que tem a ver com essa estrutura hierárquica de uma sociedade machista estrutural. E não sei se daqui a 30 anos a gente não está aqui, nós vamos estar aqui a 30 anos, a gente pode repetir essa mesa e vamos ver o que. Talvez eu também, mas aí chama alguém kardecista, a gente baixa e conversa, caraca. Então, inclui fora dessa. É isso. Será que vai estar valendo com essas novas configurações, com os trisais, com as configurações? Porque hoje, mais do que nunca, as expressões da sexualidade estão sendo cada vez mais livres, né? E essas pessoas adotam, essas pessoas se reproduzem de maneiras diferentes das tradicionais. E eu não sei se no futuro a gente vai estar falando, não vai estar falando de parentalidade e a figura mãe e pai, paterno, materno sumir. Eu acho até que bem profissional. E talvez a gente fique mais confortável falando em funções normativas e funções nutritivas, porque essas vão continuar existindo. Essa meninazinha, se tivesse isso claro, ela poderia dizer para eles: eu tenho 4 mães e várias vezes elas são como pais. Algumas delas lá me cuidam e me dão limites como teu pai, né? Essa é que é a questão.
Pensando cá com os meus botões aqui, eu disse assim, eu acho que a gente está ultrapassado quando a gente está falando de função paterna e função materna. Né? Mas assim, para concluir geral, então, tá? Oi? Eu vou trazer um depoimento bem rapidinho disso que tu está falando, que eu me lembrei do Eduardo, já que o Eduardo, né? O Eduardo, ele é pai, né? Então tem o Arthur, que tem 2 pais. E ele me contando, que agora ele está na creche, né? Bom, vou trazer uma coisa do Eduardo, mas eu acho que é importante. E ele me dizendo, Cláudia, daqui a pouco chegou o Arthur em casa, dizendo, eu quero a minha mãe, né? Porque, claro, na escola as crianças, né, começam a chorar e dizem, eu quero a minha mãe. Aí o Eduardo gozando, mas tu não tem mãe, guri? Fala do teu pai. Daí ele ri, né? E o Arthur ri, porque ele sabe que ele está fazendo, na verdade, uma reprodução, porque ele é uma criança profundamente amada, com muita função nutritiva e de limites, enfim. Né? Mas ali ele está trazendo, ele está reproduzindo linguagens, né? E que ele, claro, vai ter que aprender a traduzir e ressignificar isso dentro de uma cultura, porque querendo ou não, ainda culturalmente, né? Quando a gente vai, eu quero a minha mãe, né? É uma frase que está dentro da nossa linguagem cultural quando a gente se sente mais vulnerável. Ainda não é eu quero meu pai, né? Mas para fechar, fechado, porque a gente já passou muito tempo do horário. Eu disse que eu não ia ser fiscal da roda, mas acabei sendo, né? Sim. Não, função paterna não. Função normativa. Eu estou fazendo uma função normativa aqui. A questão é que a gente precisa se conectar com os filhos a partir do nosso papel de mestres das emoções, né? A gente vai ter que criar novas linguagens, a gente vai ter que estar próximo do celular, mas para ensinar justamente o que a gente faz com as emoções e, para isso, o psicólogo, o psiquiatra, graças a Deus, o pessoal da saúde mental está aqui presente para ajudar. Amém. Já que tu queria profetizar, eu profetizo que o afeto, né, Renato e Prado, sejam, então, o grande conhecimento que vai ajudar os pais, as mães a terem esse lugar diferente, né, na relação com os filhos, e a regulação emocional vem como sendo esse temperinho. Boa noite, obrigado pela presença de todos. O Renato... Não, eu finalizei, então... A Ângela disse que o judiciário chama de genitores. Então, estamos fechando aqui a nossa roda de conversa sistêmica. Muito obrigada pela presença de todos nessa noite. Foi um grande prazer. Obrigada à Casa InterCC a ter cedido esse espaço para a HTF. Obrigado, Prado. Love you. Obrigada, Renato, pela tua fala maravilhosa. Não te conheço. Perdão, gente. Brincadeiras à parte, essa hora da noite permite a licença poética, tá, Adri? Mas a HTF também agradece muito esse espaço, né? Estou aqui agradecendo já em nome da Cláudia, da Cate, de todo o pessoal da HTF. Obrigada e até a próxima.